Saravá, meu irmão, saravá, minha irmã. Meu nome é Thiago e hoje eu quero trazer mais um vídeo da Umbanda para vocês, dando continuidade ao primeiro vídeo, onde eu falo da história da Umbanda, quando Zélio Fernandino de Moraes, junto com o Caboclo Sete Encruzilhadas, revelaram e trouxeram a Umbanda para nós em 1908. E nesse vídeo eu quero falar principalmente dos pilares da Umbanda, mediante ao meu estudo, tá? A teologia da Umbanda que o Thiago estudou. Espero que sirva de conhecimento, de estudo, que possa tirar dúvidas de quem tenha quais são os pilares da Umbanda, tá? Lembrando que é o que o Thiago aprendeu e eu gostaria de passar para vocês e de coração espero que gostem, que sirva de algum ensinamento para vocês, tá bom? E o primeiro pilar da Umbanda não poderia ser outro que não seja o kardecismo, né? Onde é a primeira base da Umbanda, fornecendo assim nossos conhecimentos sobre a espiritualidade, onde estudamos as obras do Kardec, né, podendo entender muito sobre o espiritismo, os comportamentos dos espíritos e de como eles se comportam e também como nos portar, né? Sabendo também, como eu disse na história da Umbanda, o Caboclo Sete Encruzilhadas diz que o Evangelho, segundo o Espiritismo, seria a base da religião, né? Então o kardecismo é a primeira base da Umbanda, porque é onde a Umbanda nasceu. Lembrando, né, que a Umbanda nasceu e foi revelada através de um templo espírita, junto com Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo Sete Encruzilhadas. Junto também depois veio o Pai Antônio, né? Eu dei uma resumida no primeiro vídeo, onde eu falo da história da Umbanda, senão ficaria um vídeo muito longo. Mas dá para vocês terem uma ideia de como é a história da Umbanda nesse primeiro vídeo, onde eu postei ali no canal. Já o segundo pilar seria a Igreja Católica, né? É o segundo pilar trazendo a orações, né? E louvor a Jesus. Zélio também vem de uma família católica, né? Predominante católica. E nesse momento, quando foi revelada a Umbanda, já iniciou-se o sincretismo, onde existiam os preceitos da Igreja Católica, né? E então se transpôs esses preceitos do catolicismo para a Umbanda, trazendo as orações, os louvores ao Mestre Jesus, as nomenclaturas. E a primeira tenda de Umbanda chamava-se Nossa Senhora da Piedade, sendo assim o primeiro, né, sincretismo com a Igreja Católica. Depois disso, temos o terceiro pilar, né, que são as religiões nativas ameríndias. As religiões nativas da Americanas, né, Sul, Central e Norte, são o nosso terceiro pilar, influenciando assim na manifestação, né, do Caboclo Sete Encruzilhadas, onde todo esse culto indígena, né, americano foi condensado na manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas. A forma de falar, a forma de agir, o arquétipo do índio, né, sendo nomeado como caboclo, trazendo o uso do tabaco, o fumo, as defumações, as cantigas, as rodas de danças e alguns elementos indígenas, né? Com isso trazendo o nosso terceiro pilar, né? Que é as religiões nativas ameríndias. Depois disso, né? Da influência desses três primeiros pilares, surgiu então o quarto pilar da Umbanda, né? Que é baseado no culto de nações, que nos deu o culto ao orixá. Pois ele não veio de início na Umbanda, né? Pois na revelação, primeiramente o Caboclo Sete Encruzilhadas disse que teríamos no Evangelho de Jesus a nossa base. Então, sendo uma alusão ao catolicismo, né? Cristianismo, ao espiritismo, não adotando a Bíblia inteira. Nesse momento, né? Mas sim foi fracionada a Bíblia, né? Nesse sincretismo ali com a Igreja Católica, né? Que é o amor ao próximo, a casa de pai tem muitas moradas, parábolas trazidas por Jesus, né? Que são aplicadas até hoje na Umbanda. Então, alguns anos depois, né? Surgiram o culto de nações, que hoje conhecemos como candomblé. Mas anteriormente, né, antigamente, eram as macumbas no Rio de Janeiro, onde o orixá Malê surge como primeiro orixá, e depois disso, né, os orixás eles passaram a ser chamados por seus nomes africanos, e deixando assim de ser chamados pelos nomes católicos, né? O sincretismo que a gente tem baseia-se muito nos orixás com os santos católicos, né? Então, trazendo então o culto aos orixás, lembrando que a Umbanda e o Candomblé cultuam totalmente, né, os orixás. Na Umbanda, os orixás são divindades, né, que eles surgem através das centelhas de Jesus, de Deus, né. Já no Candomblé não, foram pessoas, né. Então é totalmente diferente o ensinamento de orixás da Umbanda e do Candomblé, tá? E recentemente surgiu então o quinto pilar, que é uma base oriental esotérica, trazendo então a questão do karma, do dharma, de chakras, de alinhamento energético, de posicionamento, uma visão, né, energética oriental,
trazida recentemente no finalzinho da década de 60, né, início da década de 70. Foi trazida essa visão energética e essa visão oriental para a Umbanda. Então, esses pilares dão a base de sustentação para a Umbanda, né? Por isso que eu digo que são 5 pilares que dão a base ali para a Umbanda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo teoricamente rápido, né? Mas trazendo um pouco de conhecimento do meu estudo, né? Do que eu estudei, da teologia da Umbanda, que o que eu posso falar para vocês, estudem, pessoal. Vocês que gostam da Umbanda, não adianta só praticar. Vocês têm que estudar, porque isso vai te trazer um conhecimento e vai te ajudar muito ainda lá na frente, né? E, de coração, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem aí no canal o que vocês estão achando sobre os vídeos da Umbanda aqui, o que vocês gostariam de ver. O que eu não souber eu vou aprender e trazer aqui para vocês também, tá bom? Desde já, axé.